Nos últimos milhares de milhões de anos, a Terra foi bombardeada por asteroides, chocou com outros planetas e congelou várias vezes. Para não falar de ser governada por todo tipo de formas de vida malucas, por às vezes é de admirar que o nosso planeta azul tenha sobrevivido a tudo isso. Mas se quisermos fazer uma visita à história do nosso planeta, temos que começar logo do início. Há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. O nosso sistema solar começou a emergir de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Esta nuvem colapsou num disco rodapiante de matéria que foi ficando cada vez mais quente, até que o hidrogênio se fundiu em hélio e sem mais nem menos nasceu o nosso Sol. E a Terra também estava a caminho. Após o nascimento da nossa estrela, toda a matéria nas extremidades mais afastadas do disco giratório começou a aglomerar-se. Estes aglomerados seriam-se sementes dos planetas e luas do nosso sistema solar. À medida que acumulavam mais matéria, tornavam-se maiores e mais esféricos. Os aglomerados das regiões mais frias do sistema solar eram majoritariamente construídos por gelo, líquidos e gases. Mais perto do Sol, todos os planetas estavam em gás. Em geral, todo o material rochoso que formou os planetas interiores, como Marte e Terra. Esta jovem Terra era incrivelmente ativa vulcanicamente falando. Expeliu gases como o sulfureto de hidrogênio, o metano e o dióxido de carbono. Estes gases construíram a primeira atmosfera do nosso planeta. A Terra primitiva era constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas. E em breve a Terra sofreu uma colisão violenta. Theia, um planeta do tamanho de Marte, embateu diretamente com o nosso jovem mundo. Esta colisão atirou pedaços de matéria para toda a órbita da Terra. E depois a gravidade os uniu no que hoje conhecemos como a Lua. Nesta Terra primitiva, toda a água que existia era como gás. Há mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos, o nosso planeta arrefeceu o suficiente para a água condensar e se tornar líquida. O primeiro oceano primitivo que cobriu esta jovem Terra transformou-a num mundo de água. Ágato é o ingrediente essencial para a criação de seres vivos. Assim como toda aquela água que surgiu na Terra há cerca de 3 bilhões e 7 anos, as primeiras formas de vida eram organismos microscópicos. Mas foi há quase 1 bilhão de anos depois disso que os organismos mudaram o curso do mundo. A Terra não permaneceu um mundo de água durante muito tempo. Em breve, os primeiros continentes emergiam do antigo oceano. Os cientistas chamaram-lhes de crátons. À medida que mais e mais a Terra emergia do oceano, o primeiro supercontinente apareceu no planeta. Laubara não era exatamente um supercontinente, era bastante pequeno. Os cientistas pensam que era menor do que o continente da Austrália. Há cerca de 2 bilhões e 400 anos, as cianobactérias evoluíram, tornaram-se os primeiros fotossinteseadores do nosso planeta. Finalmente, tínhamos produtores de oxigênio para tornar a atmosfera da Terra mais hospitaleira. E o resto é história. Ainda temos um longo caminho para percorrer. Com todo este novo oxigênio, a atmosfera da Terra tinha níveis muito mais baixos, e isso tornou o planeta muito mais frio. Grande parte do nosso jovem mundo congelou e assistiu sua primeira idade de gelo. Agora, à medida que a atmosfera da Terra mudava, os continentes também se moviam. Separaram-se e voltaram a juntar-se no supercontinente seguinte. Rodinia. Rodinia era o verdadeiro supercontinente. Pode ter sido o maior supercontinente a cobrir o planeta. E a vida? Bem, a vida tornou-se finalmente mais complexa. Mas então algo aconteceu. Rodinia partiu-se e formou-se um novo supercontinente. Este chamava-se Pannotia.
Então, entre cerca de 540 a 485 milhões de anos atrás, houve uma explosão de nova vida. Esta altura foi chamada a explosão cambriana, e os animais que evoluíram durante este período tinham partes duras do corpo, como conchas ou espinhos. Os mais famosos de todos eram as trilobites, de aspecto alienígena. Há cerca de 440 milhões de anos, o clima alterou-se subitamente e a temperatura do oceano mudou demais, drasticamente. A Terra assistiu ao seu primeiro fenômeno de extinção em massa. Esta foi a extinção ordoviciano-siluriana. E a maior parte da vida que se estava a espalhar pelo planeta desapareceu. Muitas dessas formas de vida lançaram as bases para os ecossistemas que temos atualmente na Terra. Alguns entre 420 a 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores surgiram do solo da Terra e os primeiros animais também chegaram à Terra. Há 250 milhões de anos atrás, o planeta estava coberto pelo nosso último vasto supercontinente, a Pangeia. Infelizmente, foi também durante o período da Terra que testemunhou o maior evento de extinção em nossa massa da nossa história, a Grande Morte. Enormes quantidades de gases com efeito de estufa e o aquecimento global acelerado dizimaram cerca de 90% de todas as espécies da Terra. Mas esta extinção em massa ajudou a preparar o caminho para a evolução da próxima vaga. Há 240 a 230 milhões de anos atrás, apareceram os primeiros dinossauros. Durante os 150 milhões de anos seguintes, eles dominaram a Terra. Se estivesse lá, terias visto o gigantesco saurópodo de Argentinosaurus, o maior animal terrestre de sempre, ou teria sido perseguido por um dos maiores predadores de topo da Terra, o T-Rex. E também teria visto a Pangeia a separar-se, a formar continentes que conhecemos hoje. Talvez já saibam para onde isto vai. Há 66 milhões de anos atrás, um asteroide bateu ao nosso planeta, exatamente onde está agora, o México. E lançou tantos detritos para a atmosfera que bloqueou o Sol. Isto levou às alterações climáticas devastadoras que causaram a extinção dos dinossauros. Na vaga seguinte de animais emergentes, os dinossauros foram destruídos. A seguir de animais emergentes, os mamíferos tornaram-se mais comuns. Há cerca de 6 milhões de anos, os primeiros seres humanos conhecidos começaram a caminhar neste mundo. Então a espécie se chamava-se de Sahelanthropus, embora provavelmente ainda andasse de 4. Há 4 milhões de anos, os primeiros humanos começaram a andar erectos. E há cerca de 1 milhão de anos depois, desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas que usavam para partir coisas. Há cerca de 800 mil anos, as coisas começaram a fazer faísca. Estes primeiros humanos descobriram como controlar o fogo e podiam agora cozinhar alimentos e aquecer si próprios. Os seus cérebros continuaram a evoluir, agora mais rapidamente do que nunca. Estes humanos aprenderam a interagir uns com os outros e com o mundo circundante de forma totalmente diferentes, totalmente novas. Então, entre 40 mil a 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas, além do Homo sapiens, foram extintas. Há 10 mil anos, a Terra viu seus primeiros agricultores. Estes humanos, anteriormente nômadas, deixaram de vaguear pelo planeta e criaram finalmente as suas raízes. Há cerca de 250 anos, deu-se a Revolução Industrial. Passamos por grandes transformações tecnológicas, socioeconômicas e culturais. As sociedades agrícolas de base rural transformaram-se em sociedades urbanas mais industrializadas. A nossa população humana continuou a crescer. Em 1804, alcançamos 1 milhão. Em 1927, atingimos 2 bilhões. E desde a década de 1960, a população global tem aumentado cada vez mais depressa, até chegar ao ponto atual.
com mais de 8 bilhões de pessoas. E agora? Há uma nova ameaça à existência humana e muitas outras formas de vida aqui na Terra. As alterações climáticas, as temperaturas e o nível do mar estão a aumentar em todo o mundo, e a biodiversidade está a diminuir. Podemos estar à beira de outro evento de extinção em massa, se as coisas não mudarem, mas isto é uma história para outro esse.